Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Neste 29º domingo do tempo comum, o evangelista Marcos nos apresenta o quadro nada positivo de dois apóstolos ambiciosos, dois irmãos ambiciosos que queriam ocupar os primeiros lugares no reino de Jesus, um à direita, outro à esquerda. Não sabiam o que estavam pedindo. Mais tarde, depois da crucifixão de Jesus, quando souberam que à direita e à esquerda estavam dois bandidos, porque eles fugiram covardemente, então se arrependeram. E um deles, Tiago, foi o primeiro a derramar o seu sangue por Cristo. Nós temos, pela providência de Deus, um Papa atual, o Papa Francisco, que insiste a mais não poder em afirmar que na igreja qualquer cargo é um serviço. É um serviço que se presta aos demais e não serve para o nosso envaidecimento e para a nossa glória. O Papa insiste nisto, sobretudo, para eclesiásticos, porque havia um vício eclesiástico em querer fazer carreira dentro da igreja e galgar os postos de honra. Mas o posto de honra, o lugar de honra, é o último lugar, porque não é no primeiro lugar que se sentou Jesus em vida. Jesus, na vida terrestre, se sentou no último lugar e afirmou que os últimos serão os primeiros no seu reino. E os primeiros neste mundo, os que gostam dos lugares de honra, serão os últimos, ou melhor, correrão o risco de lá sequer entrarem. Mas isto vale também para aqueles que buscam carreira e titulação e fama e honra entre os homens, políticos, empresários, os chamados poderosos deste mundo. Estão eles verdadeiramente imbuídos de um espírito de serviço? Querem eles verdadeiramente servir? Estão imbuídos da necessidade de ir ao encontro dos mais pobres? Como é deprimente a imagem de um político que se enriquece, que se locupleta de maneira absurda, sendo representante de um povo humilde, de uma classe humilde, de pessoas simples, pobres, muitas vezes não tendo sequer o necessário para sobreviverem, e nadam em dinheiro, e nadam em poder, e são ávidos dos primeiros lugares, e querem ser saudados, e querem ser reconhecidos, e como amam a vida nababesca que levam. Não é este o quadro deprimente que nós assistimos atualmente no nosso Brasil? Não é isto que leva o Brasil ao descrédito nacional, internacional e à própria falência? Não é a busca da honra de cada um o essencial que se assiste aí fora? Pois bem, o Evangelho vale para todos, até mesmo para aqueles que não o escutam, porque ou não tem tempo, ou não tem interesse, ou não tem as duas coisas. Aqueles que quiserem ser os primeiros serão os últimos diante de Deus, e aqueles que desejarem o último lugar
e aqueles que colocarem a sua vida a serviço dos demais desinteressadamente, estes se parecem mais com Cristo, estes se parecem mais com Deus.